Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre DIEESE e SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Em meados de 2022, o governo Jair Bolsonaro desonerou o preço dos combustíveis, abriu mão da arrecadação do PIS e COFINS e impôs a medida de cercear o recolhimento de ICMS nos estados à alíquota de 17% e 18%. Com isso, houve uma queda de arrecadação. A medida do governo anterior, ela valia até dezembro do ano passado. Ao ser empossado, o atual governo prorrogou a medida por mais 60 dias e nós estamos às voltas com modificações a partir do término dessa prorrogação e também num grande compasso de espera assim que a Petrobras formar o seu novo corpo dirigente, possa estabelecer novas políticas e novas diretrizes para essa companhia e esses itens que são tão estratégicos para nós. E quem vai conversar com a gente sobre tudo isso e muito mais é o economista Clovelmar Cararini, ele que é técnico do DIEESE, na subseção da gloriosa FUP, Federação Única dos Petroleiros. Bem-vindo, Clovelmar. Obrigada mais uma vez por atender aqui o nosso chamado. Olá, Renata. Eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar com você, com o pessoal, e estamos aqui à disposição. A gente já falou um pouquinho que essa redução do combustível ela foi criada lá em 2022, foi fruto da renúncia fiscal, houve perda de arrecadação, e isso tudo se deu sem que houvesse uma modificação nos custos do produto, nos custos do petróleo e dos derivados, e nem na política de preços praticada até então. Embora a redução naquele momento tenha sido muito boa, como sempre a gente vai achar muito bom que o combustível, que o gás tenha redução de preços, esse mecanismo que foi utilizado, na sua avaliação, foi o mais recomendável? É o melhor? É a melhor prática? A medida adotada em 2022, sem dúvida nenhuma, foi uma medida eleitoreira. Tinha como principal objetivo manter o preço dos combustíveis aqui no Brasil, retirando desse preço o que tinha de imposto. O governo federal retirou completamente seus impostos, não passou a não cobrar nada, e forçou a redução dos impostos estaduais, que acabou também acontecendo. Então, e aí, naquele momento, período eleitoral, a gente viu, até um pouco antes e depois, a gente viu os preços ali, de certa maneira, estabilizados, mesmo lá fora, com uma variação acontecendo, não tão grande, mas acontecendo, mas os preços aqui não acompanharam nesse sentido, essa variação. Bem, a partir de agora, um processo de mudança em alguns produtos. O primeiro efeito dessa redução de impostos, claro, é a redução de arrecadação dos estados e da União. Aconteceu essa redução porque esse produto que, como política pensada de arrecadação do estado, da União e tal, acabou abrindo mão dessa arrecadação. Então, há um efeito desse efeito. É a melhor escolha? Não, não é a melhor escolha. A melhor escolha, a gente já vem falando isso há um bom tempo, é a gente poder, de alguma maneira, ter claro que esse país produz petróleo, é um grande produtor de petróleo, tem um grande parque de refino, e refina uma quantidade imensa de derivados, e tem um grande mercado consumidor, que tem o interesse de várias empresas que estão querendo entrar aqui no país para poder disputar esse mercado de combustível. Por isso, e tem uma empresa estatal. Por isso é fundamental que essa empresa estatal tenha uma política de preço diferente da que tem. Então, o que aconteceu foi uma retirada de arrecadação de recursos da União, dos estados, né, e também dos municípios, e a manutenção do lucro da Petrobras e das outras empresas, em troca desses recursos que o Estado abriu mão. Acho acertada a posição do ministro Haddad, no primeiro momento, né, ainda sem porque o governo hoje ainda não tem o controle da Petrobras, né? Sem o controle da Petrobras, sem o controle total do setor de petróleo, sem isso em mãos, é melhor você ir prorrogando e empurrando essa retirada dos impostos desses produtos. Automaticamente, quando você recolocar os impostos, o preço na bomba vai subir. Independente do mercado internacional, inclusive, isso aconteceu agora com
a Petrobras anunciou redução dos preços de gasolina e diesel, porque lá fora está caindo, e o câmbio também tá mais favorável. Ela reduziu aqui o preço e as bombas continuaram subindo os preços no consumidor. Então, é um setor que tem vários atores envolvidos na composição do preço, tem uma série de atores envolvidos, e esses atores vão se movimentando a partir dos espaços que eles vão encontrando. Né? Toda vez que o governo retira imposto de gás de cozinha, desses produtos, é comum a gente perceber um aumento da margem das empresas que revendem, né, que compram das refinarias e vendem nos postos, e dos postos. Os postos aumentam a sua margem, porque eles aproveitam a redução dos impostos. Então, toda vez que a Petrobras aumenta o preço na refinaria, lá na ponta, os postos aumentam também, na mesma proporção. Quando ela reduz, eles não reduzem na mesma proporção. Já fez esses estudos, já comparou isso. Então, é momento que esses atores estão se movimentando. Né? Então, e você e o governo, como voltando ao Haddad, como não tem ainda o controle sobre os principais atores desse setor, que é a Petrobras, é o Ministério de Minas e Energia, a ANP, né, são os atores que o governo tem uma certa posição e que tem que ter uma política. Enquanto não tem isso, acho que o correto é manter essa política agora, reduzindo, né, a arrecadação, mas sabendo que você está reduzindo a arrecadação e com isso aumenta o lucro da Petrobras. Então, essa é uma gangorra que está, nesse momento, pendendo para um lado, a gente discorda dela, acha que o ideal é mexer na política de preços que tem a Petrobras. No caso dos impostos federais, a gasolina é em torno de 12% de impostos federais, caiu para zero. Então, para cada litro de gasolina vendido, de junho e julho para cá, do ano passado, 12% a menos de arrecadação para a gasolina e 7,5% para o diesel. Então, o governo federal abriu mão de 12% da gasolina e de 7,5% do diesel. E os estaduais, que aí cada estado tinha uma alíquota, né? Então, 28%, 30%, os estaduais caiu de 28%, 30%, 25% para 18%, caiu, então, aqui no Rio, por exemplo, é uma queda de 10%, 10 pontos percentuais, e o diesel caiu de 14% para 7,5%. O governo está abrindo mão de arrecadação em troca de manutenção dos lucros da Petrobras. A gente teve aí, no 1º de janeiro, a medida que prorrogou por 60 dias a manutenção da desoneração lá do governo Bolsonaro, e quando ela terminou, nós tivemos uma reoneração parcial, né, Clovelmar? Alguns itens voltaram a ter os impostos e outros itens ainda não, foram prorrogados até 2023. Explica para a gente o que foi essa reoneração parcial, quem aumentou, quem não aumentou, e qual é o impacto imediato dessa medida? O governo tomou a decisão de pensar naqueles produtos que têm um impacto ambiental, por exemplo, maior. Então, comparando gasolina e etanol, como o etanol tem um impacto ambiental menor, o retorno dos impostos tem um processo mais demorado. Então, a gasolina tem, nesse momento agora, uma retomada mais rápida dos impostos federais, enquanto que o etanol vai demorar um pouco mais, né? Chega até quase o final do ano, a retomada dos impostos, que é uma maneira de você estimular o consumo de um produto que tem um impacto ambiental menor. A outra escolha também colada com isso é a questão financeira. Um setor que sofreu muito com a pandemia é o setor de aviação. Então, a querosene de aviação também vai ter uma retomada, tão poluente quanto, mas tem uma retomada, aí não um olhar ambiental, mas um olhar mais econômico. Vai ter uma retomada mais longa. Então, foi acertada essa decisão de que está retomando os impostos, isso é acertado, o governo tem que voltar a arrecadar, é importante que o governo arrecade. Outra discussão é como é que ele usa esse dinheiro, né? Isso é uma discussão, mas a arrecadação é importante, e essa arrecadação está sendo retomada agora, levando em consideração esses 3 ou 4 fatores, né? O fator ambiental e econômico, de escolhas para a gente ir pensando como quem eu estimulo, né, nesse momento, a possível e a discussão em relação à reforma dos tributos, a reforma tributária, vai acontecer esse ano, tem previsão de que aconteça, então
isso também vai impactar, é importante segurar. Como eu falei, o retorno ou o controle na mão agora desse atual governo das políticas do setor, controlando a Petrobras e controlando ou jogando maior peso na política em relação ao Ministério da Energia, a ANP e por aí vai. Política de preços. Quais os pilares atuais e o que é que já está aí sendo ventilado? Tem várias propostas na mesa. A proposta do atual presidente, do Jean Paul Prats, é muito próxima da proposta que a FUP construiu, que é essa de repensar, de levar em consideração na formação dos preços dos derivados da Petrobras, levar em consideração outros fatores para além do preço internacional, do câmbio e da importação. Acompanhar os preços no Brasil com os mesmos preços internacionais importados não faz sentido. Para esse governo não faz sentido para esse presidente. A proposta é essa, é repensar a política de preços da Petrobras. Quais são os problemas políticos colocados nisso? Primeiro, uma grande disputa colocada em uma política de preços em que penalizam os consumidores, ao impacto na inflação e por aí vai, em troca de lucros maiores para a Petrobras. Então, esse governo, os 4 anos do governo Bolsonaro, mostrou isso. A empresa chegou a ter um lucro de 342 bilhões de reais de lucro em 4 anos. E o pilar desse lucro tem a ver com essa política de preços, que ficou claro que penalizou a população brasileira e que a volta da inflação, um dos fatores é isso. Na verdade, eu diria que a volta da inflação tem a ver com essa espécie de dolarização dos preços no Brasil, seja dos combustíveis, que impactam direto, também indireto, seja em alimentos. A gente está pagando o preço de carne como se fosse carne importada para o Brasil. A gente produz carne. A gente está pagando o preço da soja, o preço de soja importado. Qual é o problema? O problema é político. Essa gestão ainda não entrou na Petrobras, apenas o Jean Paul Prats virou presidente. O problema é que ele não controla ainda. Ele está lá, mas não consegue controlar, porque os diretores ainda são diretores que não foi ele que escolheu, e por aí vai. Então, abriu uma data importante, finalzinho de abril, uma data importante, que vai mudar vai chegar um novo presidente, que já é ele, vai assumir como presidente, e vai trazer com ele um grupo de diretores que aí sim vão conseguir fechar essa política de preços. Qual é a pressão? Então, a pressão de um lado, da população, a pressão minha, sua, nossa, de pagar um preço justo, vamos chamar assim, pela gasolina, pelos derivados. Do outro lado, aqueles que têm ação da Petrobras, os rentistas, o mercado financeiro, esses grupos têm jogado um peso, a mídia, jogado um peso contrário a isso. O governo não tem que mudar essa política, porque isso significa que essa empresa passa a ser controlada pelo governo, é uma empresa estatal, teria passar a ser controlada pelo governo, e além disso, reduziria os dividendos que eles vão receber. Então, essa é a disputa colocada. Um fator que pode atrapalhar nisso tudo, para fechar, e isso tem muito a ver com várias questões em relação à Petrobras, é a aprovação da lei das estatais, de 2018-19, em que muda a gestão das empresas estatais. Então, cria uma série de dificuldades, como se colocasse o controle das empresas estatais, mesmo o governo tendo o controle acionário da empresa, na mão dos acionistas minoritários, e eles passam a ter mais voto, mais pressão e tomar as decisões em relação à política estatal. Então, eles entram como um recurso minoritário, mas, ao mesmo tempo, passam a ter controle da empresa. Isso também é um outro debate que a gente vai ter que fazer em algum momento, porque essa nova gestão, se não mudar essa lei, vai ter dificuldade de tomar decisão em relação às escolhas que vai fazer com a política de preço. Pode ser, por exemplo, para fechar mesmo, é que se a Petrobras voltar a ter uma política de preço que leva em consideração outros fatores, aumento da produção local, redução de custo de produção, redução de custo de refino, uma série de fatores que podem fazer com que os preços caiam.
e o preço lá fora subir, pode vir uma enxurrada de ações cobrando do governo, da União, que ele pague, de novo, impostos para a Petrobras, que ele recompense a Petrobras por estar perdendo, né, por não vender mais caro aqui. Então, isso é uma discussão que acho que vai vir mais à frente, com mais força, quando a nova gestão chegar. Você falou do lucro recorde aí em 4 anos, apenas no último, em 2022, foi de 188,2 bi. Eu imagino que para esse resultado tenha contribuído essa política de preços que vigora, que é uma política dolarizada, e também a venda de ativos que tem sido frequente, que foi frequente durante o governo Bolsonaro. Conta para a gente quem que fica com esses lucros e se ele é distribuído amplamente, isso não compromete a capacidade de investimento da companhia? E ainda, se as refinarias que foram vendidas e os ativos que foram desfeitos, ela também compõe esse resultado, esse de 2022 e esse outro acumulado que você mencionou, não é uma visão muito curto prazista, porque eu estou vendendo e eu não vou obter mais lucros nessa mesma monta, uma visão de curto prazo, viu? Quando o Paulo Guedes assumiu, quando o governo Bolsonaro assumiu, a gente estava pensando e vendo como é que isso ia impactar nas estatais, principalmente na Petrobras. Em vários momentos, nas falas do Paulo Guedes, a gente conseguia identificar que o ataque que eles iriam fazer era um ataque que teria duas direções em relação às empresas estatais. E a gente até brincava que parecia um navio pirata que chega para saquear os outros navios. Então, eu vou tirar o que eu puder tirar desse navio que eu estou saqueando. E, além disso, se eu puder, eu levo também o outro navio. Então, a ideia é um saque rápido do que tem, mas se eu puder, eu levo também o navio. E no caso pegando o caso específico da Petrobras, a Petrobras tem duas grandes, a Petrobras é uma riqueza imensa, que a gente pode dividir em dois grandes momentos, né? A Petrobras é uma riqueza histórica do povo brasileiro, porque ela tem reserva de petróleo, ela tem uma história, ela tem um corpo técnico, é uma empresa, uma das maiores empresas da América Latina, é uma das maiores do mundo, é uma empresa que tem um patrimônio acumulado, uma riqueza empossada, um navio, né? Acumulado histórico do povo brasileiro. A gente abriu mão de muita coisa para ter uma empresa como essa. E, além disso, é uma empresa que gera anualmente muita riqueza. E os saques foram nas duas direções, seja no patrimônio, vendendo ativo barato, reduzindo investimento, reduzindo a capacidade dessa empresa de ter futuro. Para que futuro se eu posso pegar agora? Então, foi um pouco ataque aqui e ataques, principalmente ataques na riqueza gerada anualmente. Em 2022, dos 188 bilhões de lucro, ela pagou, vai pagar, né, do ano passado, 216 bilhões de dividendos. Ela vai pagar mais dividendos do que teve de lucro. Se eu somar os 4 anos do governo Bolsonaro, essa empresa teve 342 bilhões de lucros e vai pagar 338 bilhões. Quase 100% do lucro, 98% do lucro da Petrobras em 4 anos foram distribuídos em dividendos para os seus acionistas. Então, eu diria que o governo Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, foi muito efetivo na sua política de saquear a riqueza que tinha nesse navio, inclusive levar a parte do navio e levar a riqueza que o navio gera, que é essa riqueza em relação aos dividendos. O governo também foi capaz de reduzir a participação do Estado, da União, né, e do BNDES no controle, na aquisição das ações da Petrobras. Se a gente olhar as ações, a presença do governo, né, da União e da BNDES na Petrobras está caindo. Caiu no finalzinho do governo Lula, tinha 62% de controle das ações ordinárias, 62% com o Estado, e chega no final do governo Bolsonaro a 50,3% das ações ordinárias, as ações de direito a voto. O capital social, que é a junção de ordinárias e as ações preferenciais, a sem direito a voto, quando eu junto as duas e formo capital social, a União hoje tem 36%, mais União mais BNDES. Ou seja, um terço daqueles
daqueles 340 bilhões, só um terço ficou com a União e com o BNDES. 43% foram para acionistas fora do Brasil. Então, hoje, quase metade desse lucro que a Petrobras teve 4 anos, quase a metade foi para fora do país, seja, inclusive, pode ter gente daqui, brasileira, que tem ações fora do Brasil. Foi para fora do Brasil. Então, esse movimento em relação à política de dividendos é essa. Então, novamente, essa é uma posição que o Jean Paul Prats tem falado muito, que é você rever essa política de dividendos. Inclusive, a última anúncio agora já é uma ideia de segurar uma parte desses dividendos como retenção de capital, de lucro, segurar um pouco, porque a Petrobras estava tirando reserva de lucro para pagar dividendos, e agora ela está nesse momento de tentar voltar a recompor uma reserva de lucro. É importante demais, João Paulo Praça falou isso, para voltar a investir, voltar a ter recursos, ter lucro para investir e não só para pagar dividendos. Sobre isso que a gente discutiu aqui até agora, basicamente política de preços, distribuição de lucros e outros pontos também, mas sobretudo sobre esses dois, há propostas sendo discutidas na categoria e sendo levadas para a sociedade? A FUP, há 2 anos, construiu com a categoria nos congressos uma pauta, ela chama de Pauta pelo Brasil, já desde 2015, que ela vem fazendo esse tipo de pauta, que é isso, ao mesmo tempo que ela está discutindo com a categoria a pauta que interessa, né, as questões mais corporativas da categoria, ela também está aprovando, discutindo uma pauta mais nacional para o Brasil. E passa um pouco, e essa pauta foi entregue ao candidato Lula, ele assinou a pauta, assinou esses pontos, e tem sido, a gente percebe, não é tudo, claro, o governo é uma disputa política, tem sido, de certa maneira, ouvida, considerada essa pauta quando se faz falas, né? Por exemplo, primeira reunião que o Jean Paul Prats fez pós assumir, né, como presidente foi com a FUP, uma reunião presencial, e lá nessa reunião presencial ele reforçou essa pauta da FUP. Ele recebeu essa pauta novamente, e aí assim, com mais detalhes, com mais aprofundada, e chegou e olhou a pauta e disse, não, isso aqui para a gente é importante, é uma categoria importante, os trabalhadores são importantes, a gente quer ouvir os trabalhadores, e está aqui uma boa estrutura para a gente seguir também. Então, a FUP tem o que falar, e aí a questão é se vai conseguir espaço político, né, para poder empurrar, de certa maneira, essas medidas. Um pouco dessas questões são essas que a gente falou aqui, né? Uma nova política de preços, que não penaliza a população brasileira e que também, ao mesmo tempo, não dê prejuízo para a Petrobras, a manutenção dos lucros, mas não precisa desses lucros tão altos e não pagar dividendos tão altos. A retomada dos investimentos é fundamental, parar completamente com a venda de ativos, né? Então, uma série de ativos ainda a serem vendidos. Então, isso já até aconteceu, o povo já segurou, congelou por 60 dias a venda de qualquer ativo da empresa. A retomada de alguns ativos que foram vendidos, a FUP também tem esse pleito, alguns ativos que foram fechados. Nós temos o tema da transição energética, que é um tema muito corrente, muito comum fora do Brasil já, sobretudo nos países de renda mais alta, que fala da transição para que a gente consiga proteger o planeta, consiga não agravar a emergência climática. Mais uma vez, recorrendo aí à figura do presidente Jean Paul Prats, nós estivemos ele à frente de projetos de energia renovável no Rio Grande do Norte, né? Eólica offshore. A gente teve aí uma participação pessoal e grande, um empenho grande dele. A empresa, nesse momento, a gente sabe que ainda, a gente já conversou aqui, que ela ainda não é a empresa acabada, que vai ter a cara desse governo ainda, não é, mas a gente já tem aí alguns sinais de diretrizes do que a Petrobras vai entender como transição energética e o que os trabalhadores vêm debatendo sobre esse tema. O que chamou a atenção da gente é que a gestão anterior da Petrobras, o tipo de política que ela fez, desde a chegada do Castelo Branco, lá em 2019, era
Não, a Petrobras não tem como entrar nesse momento. Ela não é a grande empresa que tem expertise, que é o termo que ele usa. No tema ambiental, não vai se meter, vai continuar produzindo petróleo, vendendo combustível caro, vendendo ativos e por aí vai. E quando um dia lá na frente, se isso realmente acontecer, ela vai lá e entra no setor. A política era essa. O plano de negócios atual da empresa, que é o plano de negócio 2023-2027, também traz muito pouco tem muita coisa escrita sobre a inovação, a mudança energética, a redução das emissões de gases, mas muito pouco efetivo, assim, né, o impacto dessa mudança. Novamente, o Jean Paul Prats está dizendo que vai rever esse plano. E a gente está na expectativa de que esse plano tenha um peso ambiental maior do que tem agora. A FUP tem também um interesse de participar das discussões. Nesse momento está fora. A FUP não participa, infelizmente, das discussões sobre transição energética na Petrobras, porque não tem espaço negocial. A promessa do Jean Paul Prats é que a gente crie uma espécie de comissão, um grupo de estudos, que tem a participação da FUP nas decisões em relação à transição energética. A gente tem também um projeto que a GES vem, junto com o ICS, o Instituto Clima e Sociedade, construindo com a FUP, de criar as condições para que a FUP possa ser um ator importante no debate da transição energética justa. Obrigada, Cláudio Mar. Eu que agradeço, está sempre à disposição. Seguimos. Tchau, tchau. Obrigada.